Outro tópico que eu queria mostrar aqui para vocês é sobre uma organização que eu tenho feito no Notion. Então, tem várias coisinhas aqui que eu quero mostrar, e uma delas é que eu fiz a minha revisão semanal essa semana, fazendo um teste de trazer de novo os meus projetos para o Notion. Então, eu vou compartilhar com vocês como eu estou fazendo, que eu acho que vai ser legal. Então, aqui, essa é uma página simples que eu criei, chamada de projetos, tá em inglês, porque eu fico treinando meu inglês quando eu escrevo. Estou nessa fase, assim, de aprender a pensar em inglês, então, para mim, funciona muito bem em alguns momentos da minha rotina, treinar esse raciocínio em inglês, mas eu vou traduzindo para vocês, tá? Então, aqui, projetos, eu coloco a definição de projeto de acordo com o método GTD. Projeto é um resultado que leva múltiplos passos para ser concluído, que eu quero concluir, eu preciso concluir em até um ano, tá? Então, dentro do MVO, que é o método Vida Organizada, eu também defino o projeto como um recorte para o ano, que conversa com essa definição aqui do GTD, então, para mim, está muito claro o que significa um projeto. E aí eu criei esses toggles aqui para 2022, 2021 e coloquei 2020 também, porque a minha ideia é justamente fazer um apanhado aqui. Como 2020 está em uma outra página, que eu ainda não passei para cá, eu quero simplesmente passar para cá para ter em uma única página todos os projetos. E aqui 2021 eu coloquei current, que é o que está em andamento. E aí, abrindo aqui, eu criei então um database chamado Projetos 2021. E essa é a ideia. E eu vou mostrar para vocês, então, como que eu estou organizando, tá? Então, nessa database, eu tenho aqui, ó, o nome do projeto, status, que área da minha vida que ele diz respeito, e quando tem alguma data crucial. Não é data de conclusão, tá? É que muitas vezes, por exemplo, eu tenho que apresentar, vou apresentar esse seminário aqui no dia 9 de novembro. Não necessariamente quando eu apresentar esse seminário, eu concluí o projeto, porque às vezes eu apresento o seminário, mas depois eu tenho que finalizar o texto do artigo, submeter o artigo e por aí vai. Mas eu coloco aqui que a data-chave é 9 de novembro, porque é a data da apresentação em si. O mesmo poderia acontecer com uma viagem, por exemplo. Então, se eu fosse realizar uma viagem, a gente coloca assim, organizar viagem, a viagem acontece em determinado dia, em determinada data, mas não necessariamente o projeto é concluído naquela data que a viagem acontece. Deu para entender? Então, aqui eu coloco o nome do projeto. É muito importante que o nome do projeto tenha um verbo para você saber o que você quer fazer com relação àquilo. O verbo óbvio com relação ao projeto é concluir. Tá? Então, em alguns casos, assim, sinceramente, não preciso colocar que eu quero concluir. Então, por exemplo, a matrícula do Paul na nova escola. Para mim é óbvio que o verbo é concluir. Tá? Agora, quando eu coloco, assim, por exemplo, a volta às aulas presenciais do Paul aqui no 6º ano, eu coloco concluir porque fica mais claro o que eu quero fazer com relação a isso. E existem outros verbos que eu uso, como submeter, implementar, e por aí vai. Mas é muito importante, é uma boa prática ter, então, assim, verbos nos projetos. Aqui no status, eu tenho os seguintes status, ó. Ativo, que significa que o projeto está em andamento, incubado, que significa que o projeto não está em andamento, e concluído, que significa que eu concluí esse projeto, tá? Então, é claro que não vai aparecer um monte de projeto concluído aqui, porque eu ainda não passei todos os projetos já concluídos em 2021 para cá. Eu só fiz a minha revisão semanal para passar os que estão ativos, para eu ter uma noção. Aliás, aqui embaixo, se você clicar aqui, ó, em somar, ó, calculate, todos dá para você clicar em calculate e coloca, ó, count all. Então, eu coloquei aqui o count all e aí me mostra que eu tenho 58 projetos aqui, não os ativos. E aí, daqui a pouquinho eu mostro como que eu sei quantos projetos estão ativos, tá? Aqui são as áreas da vida e, na verdade, essa coluna é uma propriedade que está linkada com outro database, que é um database de áreas da vida. E aí, então, toda vez que eu tenho aqui um projeto, eu linko ele com alguma área da minha vida. Desse modo, se eu clicar aqui na área da vida, então, por exemplo, acadêmica, eu vou clicar para mostrar para vocês. Mostra todos os projetos que estão em andamento com relação a essa área da vida, tá bem? É isso. Então, fica bem organizadinho, fica bem bonitinho, eu curto. E aqui é data crucial, né, como eu falei. Bem, quando você tem um projeto assim, você pode abrir o projeto e aí aqui dentro você pode inserir todo tipo de informação com relação a esse projeto, tá? Aqui, como eu falei, não tá com muita informação porque eu acabei de fazer a revisão semanal, só trouxe o nome dos projetos para cá, mas à medida que eu for evoluindo com os projetos, eu vou inserindo aqui arquivos, PDFs, informações, referências, tudo que for importante com relação a esse projeto. Isso aqui é
super importante. E tem uma outra coisa também que eu acredito que seja legal de falar. Se eu tiver um projeto aqui que eu queira compartilhar com alguém, sei lá, meu marido, ou aqui no caso minha professora, eu quiser compartilhar alguma coisa com ela, basta compartilhar a página correspondente. Então eu posso compartilhar ou o projeto, ou eu posso criar uma outra página aqui embaixo, com algum arquivo, algum texto, algum resumo que eu fiz, e entrar nessa página criada e compartilhar com a pessoa, como por exemplo a minha professora. Então é muito útil mesmo criar no Notion, porque a facilidade de compartilhamento, ela é muito explícita, assim, sabe? Então é assim que eu organizo os meus projetos, eles estão listados aqui, e o mais importante é que cada um dos projetos tem um próximo passo muito claro e definido. Aqui, por exemplo, eu estou fazendo o check-up dos cachorros. Então, eu tenho um outro database, né, de ações de modo geral, e a próxima ação com relação a esse projeto é levar o Sebastian para uma consulta com o veterinário. Então, tá aqui. Se eu clicar, vai abrir a tarefa lá no database, ó. Então, tá aqui, criada dia 31 de outubro, status, next action, contexto que eu tenho que fazer na rua, e está relacionado aqui ao projeto, o check-up dos cachorros. Então, fica de uma maneira bem fácil, assim, né, de mostrar como que estão os projetos. E aí, aqui eu vou mostrar para vocês as visualizações. O Notion permite, quando você clica aqui, criar várias visualizações. Quais eu criei que eu considere úteis para esse momento de revisão de projetos? Tem esse primeiro que é o all, ou seja, todos os projetos. Aqui eu tenho por datas cruciais, então ele me mostra aqui, olha, quais são as datas, né, projetos que têm essas datas cruciais em formato de calendário. Eu posso ver todos os projetos que já estão como concluídos, e aí aqui eu filtrei para me mostrar, ó, o status quando está concluído, e eu também agrupei, você pode agrupar, né, aqui, ó, agrupar por área da vida. Então, ele me mostra aqui, por área da vida, que já foi concluído. Bom, eu posso vir aqui nos incubados também, e ele vai me mostrar tudo que eu tenho incubado por áreas da vida da mesma forma. Então, eu filtro por status incubado e também agrupo por áreas da vida. Aqui eu venho apenas os projetos ativos, aí mesma coisa, eu filtro por status ativo e agrupo por áreas da vida. E aí eu consigo também fechar aqui, ó, para ter uma visualização, tá? Total de todas as áreas e consigo ter essa ideia, então, dos projetos que eu tenho em andamento em cada uma das áreas. Ó, então, eu tenho 8 no acadêmico, 9 MVO e por aí vai. Isso é bem legal, porque eu consigo ver só os projetos que estão ativos. Então, para facilitar minha revisão semanal, eu posso olhar só isso aqui, por exemplo, e depois ir para os incubados. Daí eu consigo ver o que eu vou puxar para projeto ativo ou não. E por área da vida. Então, daí é um formato de quadro. Eu simplesmente faço em formato de quadro, e aí a configuração desse quadro é, eu faço o filtro e o agrupamento, ó, quer ver, filtro, não, desculpa, não tem filtro aqui. Sort, ele tá como propriedades, eu mostro só o status, os cards pequenininhos, e aqui tá no agrupamento, ó, agrupamento por área, tá? Eu coloquei cor nas colunas para elas ficarem com uma corzinha de fundo, e subgrupo por status, ou seja, ele me mostra aqui, ó, por área, então aqui estão as minhas áreas da vida, e os projetos que estão ativos, incubados e concluídos. Então eu também consigo ver por área e ver nessa categorização de status. Gente, eu achei que isso aqui ficou muito bom, estou curtindo deixar aqui, e estou reorganizando então os meus projetos aqui no Notion. Dessa maneira eu consigo ter uma visualização geral e uma vez por semana fazer a revisão do status de cada um deles para garantir que todos tenham pelo menos uma próxima ação definida. Nada impede, obviamente, que no dia a dia, se eu tiver alguma atualização para fazer, que eu entre aqui e faça pontualmente, mas revisar todos os projetos uma vez por semana é suficiente. E se você achar que revisar uma vez por semana é muita coisa, você pode estender essa revisão, você pode fazer a cada 15 dias, a cada 10 dias ou até mais tempo. O que não pode é deixar de andar com algum projeto por falta de revisão. Então, você ter todos os seus projetos em andamento, listados em um único lugar, favorece esse panorama, né, do volume de coisas que estão acontecendo na sua vida nesse momento.
E eu criei aqui também já para 2022 algumas ideias, todos estão incubados, tá? Só para constar. À medida que eu for percebendo algumas ideias que já são meu recorte para 2022, para o novo ano, eu já vou colocando aqui, e aí fica mais fácil de administrar, tá bom? E à medida, então, que eu for evoluindo com os projetos, e quando eu for entrar em 2022, eu já tenho aqui esse database novo. E o que é muito legal é que tudo que está nesse database de 2021, eu vejo ainda o que vai ser concluído esse ano, porque não necessariamente eu preciso concluir tudo o que está em andamento este ano, tá? Isso aqui significa que são os meus projetos que estão em andamento em 2021. Pode ser que algum projeto aqui acabe entrando para 2022, tá? Como, por exemplo, isso aqui, implementação da universidade corporativa. Ele está em andamento agora, mas ele vai ser concluído só em 2022, só que ele já está em andamento aqui. Esse que é o negócio. Então, quando eu mudar para 2022, quando a gente virar o ano, aí eu vou colocar, vou duplicar o projeto para cá também, e muito provavelmente aqui no status eu vou colocar continuou para 2022 ou algo assim, porque assim eu consigo ter meio que um controle do que aconteceu com cada um dos projetos. Então é assim que eu estou organizando os meus projetos no Notion atualmente. Espero que tenha sido útil essa demonstração para vocês. Qualquer dúvida que você tiver, deixa um comentário aqui embaixo para eu te responder e esclarecer sua dúvida, tá bom? Obrigada.